Hoje, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos tomar um tempo para estudar e entender o porquê Deus Todo-Poderoso teve que diminuir o seu poder quando Ele veio à Terra em carne. Vamos ver o livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Vamos para o versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Essa é a vontade de Deus. Deus é todo-poderoso. Ainda assim, as pessoas tentam entender Deus somente a partir da sua própria perspectiva. Então, vamos ver o testemunho na Bíblia sobre o grande poder de Deus. Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. De acordo com o versículo da Bíblia, quem criou os céus e a terra? Foi Deus. Irmãos e irmãs, vocês realmente creem nisso? Quando o mundo era sem forma e vazio, Deus criou os céus e a terra. No versículo 4, podemos ver a obra de Deus de criar a luz e as trevas, não é? E viu Deus que a luz era boa. E o que Ele fez? Fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Deus criou a luz e as trevas e separou as águas sobre o firmamento das águas debaixo do firmamento. Irmãos e irmãs, apenas com esse fato, deveríamos poder compreender e entender o grande poder de Deus. Este forte e todo-poderoso Deus é o nosso Criador, Elohim. No livro do Gênesis, está registrado toda a obra da criação que Deus Pai e Deus Mãe realizaram. Deus criou a luz e as trevas, todo tipo de árvores, animais no campo, peixes nos mares, pássaros no céu e todo tipo de árvores frutíferas. Todas as coisas, uma por uma, foram criadas por Deus. Então, quantos diferentes tipos de organismos vivos vocês acham que Deus criou na Terra? Os cientistas dizem que há aproximadamente 10 milhões de espécies de organismos vivos existentes na Terra. Entre as 10 milhões de espécies, hoje eu quero falar sobre um pequeno parasita. A palavra parasita soa negativa, mas um filme chamado Parasita ganhou um Oscar. Hoje, há uma história que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um parasita. Vocês já ouviram falar de um parasita da formiga? Formigas são muito pequenas, mas há parasitas que fazem muitas coisas curiosas dentro dos corpos das formigas. Como os humanos, as formigas vão trabalhar pela manhã e param de trabalhar à noite. Elas têm um cronograma. Às vezes, entre as formigas que terminaram de trabalhar, algumas deixam a sua colônia e se penduram na ponta de uma folha. As formigas confiam umas nas outras através da vida comunitária. Por isso é muito raro para uma formiga fazer algo sozinha. Se uma formiga se pendura em uma folha, é porque um parasita em seu corpo está controlando o seu cérebro. Mesmo que as formigas sejam insetos comunitários, as formigas infectadas com um parasita
mostram um comportamento anormal. Os parasitas fazem com que as formigas ajam assim, para poder entrar no corpo de uma vaca ou de uma ovelha. No fim, uma vaca ou uma ovelha engole as folhas junto com as formigas que se penduraram nelas. Quando as formigas morrem dentro do sistema digestivo da vaca, esses parasitas rapidamente vão para o fígado do animal e colocam ovos ali. Depois de algum tempo, esses ovos saem do corpo do animal através de suas fezes. Depois que saíram, caracóis vão e comem essas fezes junto com os ovos dos parasitas da formiga. Esses ovos permanecem dentro do corpo do caracol por algum tempo e até mesmo passam pela fase larval. Então, todos eles correm para os pulmões do caracol para se prepararem para sair dele. Quando os parasitas das formigas, que saíram dos ovos, se movem para os pulmões do caracol, o caracol convulsiona e rola. Como seus pulmões estão coçando, o caracol não consegue ficar parado e espirra. Naquele momento, todos os parasitas das formigas saem do corpo do caracol cobertos de muco. Não estou tentando ensinar ciências a vocês. O tamanho do cérebro de uma formiga é menor do que um ponto. Quão pequenos devem ser os parasitas que estão vivendo nessas formigas? Eles são quase invisíveis. É realmente incrível como algo tão pequeno consegue usar seu cérebro dessa maneira incrível. Quando os parasitas saem dos caracóis, as formigas que passam veem uma pilha de muco e, erroneamente, pensam que é sua comida. Assim, as formigas armazenam a pilha de muco e se alimentam dela mais tarde. Na verdade, o fígado de uma vaca ou ovelha é o lar desses parasitas. Por isso, eles têm o desejo de voltar para lá. Sempre que vocês virem formigas penduradas na ponta de uma folha, vocês podem saber que elas estão infectadas por parasitas. Por que estou dizendo essa história a vocês? Entre as 10 milhões de espécies de organismos vivos que Deus criou, não é incrível como esses pequenos parasitas têm um ciclo de vida, mesmo que sejam tão minúsculos? Deus não é realmente magnífico? Através do seu incrível poder, Deus criou tudo, desde os organismos vivos mais minúsculos até o vasto universo. Como não podemos ficar surpresos pela incrível obra da sua criação? O mundo governado e criado pelo Deus Todo-Poderoso é realmente incrível. Todas as criaturas vivas, sejam micro-organismos, seres humanos ou animais, são cheios de maravilhas. Nós nos admiramos com este fato pensando, como isso é possível? Como essa pequena criatura controla o cérebro da formiga para fazê-la se comportar dessa forma? A sabedoria e o poder de quem permitiu que isso acontecesse? Tudo é pelo incrível e grande poder do nosso Deus. Nosso Deus administra 10 milhões de espécies de organismos vivos. Ele criou todos eles, um por um. Deus deu para o parasita da formiga o instinto de voltar de onde veio. Até mesmo os seres humanos, independente de crer em Deus ou não, todos eles têm o desejo inato de voltar para o lugar de onde vieram. Essa não é a razão pela qual está escrito na Bíblia que Deus colocou a eternidade no coração dos humanos? Quando pensamos sobre esse assunto, podemos entender que aqueles que dizem que Deus não existe são realmente tolos. Quem criou todas as coisas como elas são? Quando os parasitas vieram a existir, eles não planejaram o seu próprio ciclo de vida.
Os entomologistas se perguntavam, as formigas são insetos comunitários, mas por que algumas delas deixam a sua colônia e se comportam de maneira normal, se pendurando na ponta de uma folha? Mais tarde, eles descobriram que as formigas infectadas com parasitas eram as únicas que se comportavam de maneira anormal. Quando as vacas ou as ovelhas comem folhas, as formigas são engolidas junto e acabam parando no estômago do animal. Lá, os parasitas saem e colocam ovos, os quais se chocam e saem do corpo do animal através das fezes. Os parasitas podem planejar esse processo por si mesmos? Podemos compreender que Deus é aquele que criou esse tipo de sistema. Quando pensamos sobre o poder de Deus, de criar todas as coisas e a quantidade de detalhes que Ele colocou nelas, ficamos realmente surpreendidos e não podemos deixar de louvar o nosso Deus. E também compreendemos que aqueles que insistem que Deus não existe são realmente tolos. Através do projeto complexo e intrincado em tudo o que Deus criou, podemos sentir quão poderoso e incrível o nosso Deus Criador é. Vamos ver o Salmo de número 14, verso 1. Diz o insensato no seu coração: não há o quê? Não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Chegamos a entender que aqueles que dizem Deus não existe são tolos. Quanto às criaturas vivas que existem no mundo invisível, Deus lhes concedeu a capacidade e a sabedoria para desempenharem seus próprios papéis. Aquele que cumpre essa obra é o nosso Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou os animais no campo e vários tipos de plantas e árvores. A obra da criação de Deus está brevemente resumida no livro do Gênesis. Quando examinamos as 10 milhões de espécies que Deus criou, todas elas têm diferentes formas e características. É o mesmo com os humanos. Como eu sempre digo, não há 2 membros em Sião que têm exatamente o mesmo rosto. Deus não criou os humanos de um mesmo molde. Pelo contrário, Deus criou cada pessoa de uma forma única, uma por uma. É o mesmo até para o parasita das formigas. O nome científico desse parasita é Dicrocoelium dendriticum. Deus criou cada minúsculo organismo vivo com muita consideração ao seu tamanho, formato e características. Vendo isso, não pude deixar de compreender quanto amor Deus derramou sobre a terra em que estamos vivendo. Por isso, a pessoa mais tola é aquela que diz que Deus não existe. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitas pessoas que testemunharam a miséria da guerra se perguntavam: se Deus realmente existe, como uma guerra assim pode acontecer? Pensando que Deus não existe, elas até fizeram uma palestra sobre este tema. Entre muitas palestras, um astrônomo disse: há muito tempo, venho observando um universo muito distante com um telescópio, mas não consegui ver Deus em nenhuma das estrelas. Portanto, Deus não existe. Essa foi a conclusão dele. Então, um médico veio e deu um discurso. A sua intenção também era de negar a existência de Deus. Sou um especialista em anatomia. Inúmeras vezes, eu dissequei o corpo das pessoas e cortei o tórax das pessoas, mas eu não vi a alma delas.
Não importa quantas vezes eu tenha realizado cirurgias cerebrais, eu não pude ver a existência da alma da qual Deus falou. Se não existe alma humana, isso não prova que Deus, que é invisível, também não existe? Eles falaram exatamente como aqueles que foram descritos como tolos no Salmo de número 14. Todas as pessoas que se reuniram e ouviram as palestras aplaudiram e concordaram com as opiniões dos palestrantes, dizendo: "Isso é verdade." No final da palestra, eles abriram um tempo para perguntas, pedindo que o público compartilhasse as suas opiniões. Como as apresentações de ambos os palestrantes foram persuasivas e bem apoiadas por evidências científicas, ninguém levantou a mão. Naquele momento, uma senhora foi ao palco e disse: "Eu gostaria de fazer uma pergunta ao astrônomo. Com o telescópio que você tem, você pode ver o vento?" O astrônomo respondeu: "O vento é invisível. Como eu posso ver o vento?" Então, como você estava tentando procurar o Deus Todo-Poderoso com um telescópio, se não podem nem ver o vento? No mínimo, você deve ter um telescópio que te permite ver o vento. Somente então, você seria qualificado a discutir se Deus existe ou não. Você não acha? Ouvindo isso, o astrônomo ficou com vergonha por conta do seu comentário. Então, ela perguntou ao médico: "Doutor, por acaso você é casado?" O médico respondeu: "Sim, eu sou." Quando ela perguntou se ele tinha filhos, ele disse: "Sim." "Você ama sua esposa e seus filhos?" Ela perguntou. "Sim, eu amo." "Você realmente os ama?" "Sim, eu realmente os amo." Então, o amor que você tem por eles está no seu coração ou na sua cabeça? Ou está na sua boca? Onde quer que esteja, por favor, pegue o seu amor e mostre para nós. Ela mostrou a ele uma pequena faca e disse: "Você poderia, por favor, nos mostrar onde está?" Através da sabedoria da senhora, muitos que pensavam que Deus não existia mudaram o seu ponto de vista. Essa história é um evento real que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Irmãos e irmãs, mesmo com o exemplo do pequeno parasita das formigas, não podemos entender que Deus é verdadeiramente vivo? Vendo como Deus administra o mundo microscópico, podemos, com certeza, entender o grande poder do Deus Criador, não é? Realmente, nosso Deus é magnífico e poderoso. Deus Todo-Poderoso veio à Terra há 2000 anos. Embora Ele tivesse toda a autoridade e poder para punir os ímpios e dar fé para aqueles que não acreditavam, Ele humildemente vestiu a roupa de carne e veio à terra de Israel com o nome de Jesus. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 6. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: "Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Como ele se fez? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Nós viemos à terra vestidos de carne por causa dos nossos pecados. Porém, Deus, que não tem pecado, teve que vir em carne, se fazendo até menos poderoso do que os anjos. Muitos dizem:
Deus deveria poder fazer qualquer coisa, como voar pelo céu e muitas outras coisas que humanos não podem. Somente então poderíamos crer que Ele é Deus. Irmãos e irmãs, qual é a razão de Jesus vir à Terra? Não foi para nos salvar, nos dando o perdão dos nossos pecados? Somos pecadores do céu, que não podiam deixar de sofrer a punição da eterna morte no inferno. Tendo piedade desses pecadores miseráveis, Deus se vestiu de carne para nos salvar. Deus, de bom grado, deixou para trás todo o seu poder e glória, fazendo-se menor que os homens para vir a essa terra. Vamos continuar com a Epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente participou, ou seja, ele se vestiu de carne, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Já que os filhos têm carne e sangue, ele veio à terra, participando em sua humanidade para destruir a obra do diabo. Embora ele seja Deus, que tem um magnífico poder no céu, ele teve que diminuir temporariamente o seu poder e posição, fazendo-se menor que os anjos para poder nos salvar. Por esse motivo, Cristo foi ridicularizado e crucificado na cruz, sofrendo a dor da carne. Ele até foi falsamente acusado de liderar a seita dos nazarenos. Mesmo assim, ele foi de cidade em cidade, buscando por todos os seus filhos que queriam realmente se arrepender e ouvir a voz de Deus. Através dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, não podemos ver a aparência do nosso Pai, que ansiosamente pregou na terra para entregar a sua voz ao mundo. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 27. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá por qual vez? Segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Para salvar seus amados filhos em Sião, ele veio pela segunda vez. Essa não foi uma decisão fácil de se tomar. Todos rejeitaram, zombaram, ridicularizaram, perseguiram e, no fim, o crucificaram. Não foi fácil vir outra vez ao lugar onde ele foi tratado tão duramente. Mesmo que o nosso pai e a nossa mãe tenham sido ridicularizados e perseguidos pelos ímpios, não foi porque eles não tinham poder. Devemos entender corretamente o nosso Deus. Nosso pai e nossa mãe são Deus Elohim, que tem um poder magnífico e impressionante. Mesmo assim, eles esconderam tudo na carne ao vir a esta terra. Nunca devemos esquecer do fato de que eles tiveram que andar nesse caminho, por causa dos graves pecados que nós cometemos no céu. É por isso que Deus mostrou sua revelação ao apóstolo João, fazendo-nos saber que apenas aqueles que são guiados pelo Espírito e pela noiva podem retornar ao céu. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Já que o Espírito e a noiva dizem, venham a mim,
Devemos buscar e ir ao nosso pai e à nossa mãe. Você e eu chegamos até eles e, agora, estamos recebendo de graça a água da vida, através da verdade da nova aliança. Porém, se pensarmos, mas eu acho que poderemos nos afastar do plano de redenção de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina sobre obedecer à palavra de Deus, certo? Para nos salvar, o Espírito e a noiva se fizeram menor que os anjos e vieram à terra. Eles de bom grado se vestiram de carne para nos ensinar o caminho da salvação. Quão incrível é a sua graça e quão lindo é o seu amor por nós. Nunca devemos tomar seu sacrifício como certo, pensando, eles fizeram porque são Deus. Ao contrário, vamos sempre lembrar que o pai e a mãe têm grande determinação apenas para salvar a nós, pecadores. Eu sinceramente peço a todos que sigam o caminho que o nosso Deus nos mostrou, para que possamos ter uma rica recepção no eterno reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.